O ChatGPT está em todo lugar, né? Mas o que é real e o que é só conversa? Hoje, a gente vai separar o joio do trigo. A ideia aqui é fazer uma análise bem prática, sem exageros, para entender o valor real dessa ferramenta de inteligência artificial. A grande pergunta que não quer calar é essa: o ChatGPT é mesmo uma revolução? Ou a gente está só no meio de um hype gigantesco? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando para o uso no dia a dia e o impacto que ele tem de verdade. Para a gente poder responder essa pergunta, primeiro temos que começar do básico, né? Antes de julgar qualquer coisa, a gente precisa entender o que ela é. Então vamos lá. O que, afinal de contas, é o ChatGPT? Olha, de forma bem simples, o ChatGPT é uma inteligência artificial que conversa por texto. O foco dele é totalmente em linguagem. Ele foi treinado para entender o que a gente escreve, responder perguntas e até criar textos complexos. Tudo a partir de um bate-papo. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A versatilidade dele. Não é uma ferramenta de uma função só. Dá para usar para criar um roteiro, ajudar a estudar, arrumar um código de programação. Essa capacidade de atuar em tantas áreas diferentes é o que explica por que todo mundo adotou ele tão rápido. Ok, agora que a gente já entendeu o básico, vamos ver onde é que o ChatGPT realmente se destaca. Qual é a grande promessa dele? Onde é que ele entrega um valor que, olha, é difícil de negar? Se a gente pudesse resumir o maior benefício do ChatGPT em uma única palavra, seria essa aí: produtividade. O impacto mais claro, mais imediato que as pessoas sentem é um ganho direto na hora de fazer tarefas que exigem pensamento e criatividade. E como isso funciona na prática? Bom, ele ajuda a economizar um tempo enorme na criação de texto, sabe? Acaba com aquele bloqueio da página em branco. Ele também consegue dar um empurrãozinho em processos criativos e automatizar aquelas tarefas de escrita que são sempre a mesma coisa. Basicamente, ele te dá um ponto de partida muito mais rápido. Isso leva a gente para uma ideia que é fundamental. O ChatGPT não é um substituto, ele é um amplificador de capacidade. Pensa nele não como algo que faz o trabalho sozinho, mas como uma ferramenta que torna quem a utiliza mais rápido, mais eficiente. Ele diminui o esforço inicial, mas a direção, a estratégia e, claro, a qualidade final ainda dependem totalmente do nosso julgamento. E essa frase aqui é a ponte perfeita para a próxima parte da nossa análise. O poder do ChatGPT não é infinito, ele tem uma condição. O que sai dele é um reflexo direto do que entra. E isso nos leva, claro, para suas limitações. Agora vamos para o choque de realidade. Nenhuma ferramenta é perfeita. Entender os limites do ChatGPT é a parte mais importante para poder usar ele de um jeito inteligente e, principalmente, responsável. O ponto principal é o seguinte: o modelo pode alucinar. O que isso quer dizer? Que ele pode inventar informações que parecem verdadeiras, mas que são completamente erradas. Ele não substitui um especialista e, de jeito nenhum, o pensamento crítico. E, como a gente já viu, se o comando for vago, a resposta provavelmente vai ser bem genérica também. E tem outro risco, um pouco mais sutil: o da padronização. Usar demais sem revisar, sem colocar um toque pessoal, pode criar um monte de conteúdo igual, sem originalidade, sem aquela diferenciação que só o olhar humano consegue dar. Certo. Depois de olhar os pontos fortes e também os pontos fracos, chegamos na pergunta de $1 milhão. Colocando tudo isso na balança, qual é o veredito? Vale a pena trazer o ChatGPT para o dia a dia de trabalho? Vamos responder de forma bem direta aquela pergunta que a gente fez lá no começo, depois de tudo que vimos aqui. A resposta é sim ou não? A resposta é um sim bem claro, mas com uma condição muito importante: o uso tem que ser estratégico. O valor não está na ferramenta em si, mas em como ela é usada. Tratar como uma varinha mágica é receita para o desastre. Agora, usar como um assistente inteligente, aí sim é que está o ganho real. Essa tabela aqui resume a estratégia de um jeito bem visual. A ferramenta é ideal para acelerar o trabalho, dar um apoio na hora de criar e organizar ideias, mas, por outro lado, é preciso evitar tratar como uma fonte da verdade absoluta, como um substituto para a nossa própria análise, ou para fazer tarefas muito complexas sem a supervisão de um especialista. Isso tudo mostra o ponto final. O ChatGPT não é bom nem ruim. Ele é um amplificador. No fim das contas, o valor que ele entrega depende inteiramente de quem está usando e de como está usando. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Sabendo de tudo isso, qual seria o uso mais inteligente e estratégico que podemos fazer dessa ferramenta?